Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Eu sou o próprio Apollo, estamos aqui com mais um vídeo. Como prometido, vamos dar sequência ao vídeo anterior aí de aeróbicos em jejum, falando de frequência cardíaca máxima. Vamos falar também de zona-alvo do treinamento aeróbico, que é uma coisa muito útil para nós. Como medir a frequência cardíaca, como calcular, etc. Tudo será tratado no vídeo de hoje. Se você não viu o vídeo sobre aeróbicos em jejum, você tem a oportunidade, o link estará aqui na descrição. Você pode assisti-lo também, mas se você não assistiu o vídeo, não tem problema, porque este vídeo, embora seja um complemento do outro, ele também é independente, ele funciona sozinho, certo? Para quem quiser saber dessas informações que eu acabei de citar. Sempre lembrando que as informações a respeito de frequência cardíaca que nós vamos passar aqui são válidas para as pessoas consideradas saudáveis, certo? Então, qualquer pessoa com alguma patologia cardíaca, sopro no coração, arritmia, endocardite, enfim, sei lá, qualquer raio de problema, você procure um médico, porque ele vai te orientar individualmente, analisando aí o seu caso, as suas condições, etc. Não cabe a nós aqui fazermos isso. Então, o que é a frequência cardíaca? A frequência é o número de vezes que um determinado evento ocorre em um determinado período de tempo. No caso específico, a frequência cardíaca seria o número de vezes que o nosso coração bate por minuto. E essa informação, num primeiro momento, pode parecer irrelevante, mas ela é muito importante para nós que fazemos exercícios, porque essa informação por si só, talvez ela não diga tanta coisa, mas agregado a ela existem diversas informações que nós podemos extrair. Então, por exemplo, os nossos batimentos estiverem acima ou muito acima daquele patamar que nós desejamos, que é considerado o máximo para nós, podemos ter um ataque do coração, podemos ter uma parada cardíaca. Então, logicamente que essa é uma questão relevante para todos nós, né? Porque se o coração para de bater, costuma dar problema, né? Porque às vezes volta, às vezes não volta, muitas vezes não volta. Então, uma boa coisa para você não fazer. Outra coisa importante para nós também é que, tendo esse conhecimento e controlando a nossa frequência cardíaca, nós podemos otimizar os nossos resultados visando objetivos específicos. Então, de repente, se você está fazendo algo e o batimento cardíaco está muito lá embaixo, muito baixo, quer dizer que, de repente, aquele exercício está muito leve, ele não vai surtir o efeito que você deseja. Por outro lado, existem algumas faixas que nós chamamos de zona-alvo, de, por exemplo, 50%, 60%, 70% e daí por diante, de batimentos cardíacos que nós podemos utilizar para atingir objetivos específicos. Por exemplo, quando nós queremos perder gordura, nós devemos procurar trabalhar numa determinada faixa de batimentos cardíacos. Quando nós queremos ganhar capacidade aeróbica, capacidade cardiovascular, nós vamos buscar uma outra faixa de intensidade. E daí por diante. Enfim, tudo isso a gente vai discutir mais à frente aqui. Bom, então a primeira coisa que nós devemos saber para poder levar esse papo adiante é como medir a nossa pulsação. Então, se você for uma pessoa um pouco mais abastada, e um pouco mais sorridente, provavelmente, existem aí já muitos aparelhos que podem medir isso para a gente, certo? Nós não precisamos necessariamente ir para um hospital fazer um eletrocardiograma para saber disso, né? Você tem aparelhos que você prende no braço, prende na perna, prende no peito, prende no saco, sei lá onde é que prende essas coisas aí. E ele vai monitorar para você a sua frequência cardíaca automaticamente. Então essa é uma possibilidade. Agora, para aqueles que, como eu, são mais pé-rapados, e não vão ter dinheiro para comprar aparelho, para medir porcaria nenhuma, nós vamos procurar pontos aí do nosso corpo de pulsação periférica que vão dar essa informação para a gente também. Nós mesmos poderemos sentir e calcular. Então um desses pontos, vocês já devem ter visto em filmes, em seriados e tal, que sempre os médicos fazem, é o pulso, certo? Nós podemos medir os nossos batimentos cardíacos através do nosso pulso, porque aqui é uma zona que o batimento cardíaco é refletido de uma maneira relativamente intensa que permite a sua verificação. Então, com esses dois dedos, indicador e dedo médio, você posiciona ele aqui no seu pulso, pressionando, certo? E você vai caçando aí até você sentir o seu batimento cardíaco. Quando você sentir essa pulsação, você achou o seu pulso. Para algumas pessoas não é muito fácil sentir o pulso. Eu, particularmente, prefiro outro método, que é a artéria carótida aqui no pescoço. Você vai pegar também esses dois dedos, indicador e dedo médio, coloca aqui no pescoço e pressiona de leve também, que em algum momento você vai encontrar, vai sentir alguma coisa pulsando, e essa coisa pulsando é o reflexo do seu coração, certo? Então, assim, o que for mais fácil para você. Tem gente que acha mais fácil medir no pescoço, tem gente que acha mais fácil medir no pulso. Isso aí fica com você, a sua escolha. E outra coisa importante nós queremos saber o número de batimentos do coração por minuto. Só que ficarmos um minuto contando, 1, 2, 3, 4, 5, é um pé no saco, é uma perda de tempo desnecessária. Nós podemos chegar à conclusão de quantos batimentos nós temos por minuto através de uma pequena amostragem. A amostragem é que nem os caras fazem na eleição lá, eles entrevistam 200 pessoas e chegam à conclusão de quem vai votar em quem, e no fim das contas eles erram.
Mas no nosso caso aqui não vai dar errado, pode ficar tranquilo. Nós vamos medir os nossos batimentos durante 10 segundos, por isso é importante você ter um relógio próximo disponível para você calcular o tempo. Então vamos supor, por exemplo, que você nesse momento meça aí na sua casa e nesses 10 segundos você perceba que você teve 10 batimentos. Isso quer dizer que se multiplicarmos esse resultado por 6, nós chegaremos à conclusão de quantas vezes o nosso coração teria batido em 1 minuto, porque logicamente 1 minuto são 60 segundos e 10 segundos é 1/6 parte de 60 segundos. Enfim, a matemática da coisa é simples, vai vocês entenderem. Então, por exemplo, se você mediu 10 batimentos, em 1 minuto daria 60. Se você mediu 15 batimentos, em 1 minuto daria 90. Se você mediu 20 batimentos, em 1 minuto daria 120 e daí por diante. A conta é você que faz aí conforme o seu resultado. Bom, então agora que nós já sabemos como medir, nós podemos passar para a parte do cálculo que nós vamos fazer para descobrir qual a zona de batimentos cardíacos que nós devemos ter aí durante a execução do exercício. Então, para nós termos um resultado absolutamente preciso, nós precisaríamos fazer exames com aparelhos específicos que monitorariam os nossos batimentos. Como isso é improvável, ou talvez até beire o impossível para muitos de nós, em vez de nós utilizarmos os exames práticos, nós vamos utilizar modelos teóricos, modelos matemáticos que vão prever para nós, com alguma segurança, com alguma exatidão, qual é a nossa margem de frequência cardíaca esperada. Nós, nesse momento, vamos precisar de duas informações. Vamos precisar calcular qual seria a nossa frequência cardíaca máxima teórica e qual é a nossa frequência cardíaca considerada mínima. Essas duas informações nós vamos utilizar para calcularmos a zona alvo de treinamento, conforme o nosso objetivo. Vamos começar pela frequência cardíaca mínima, porque é mais simples, né? Você simplesmente vai medir a sua frequência cardíaca em repouso, certo? Ou seja, desse jeito que nós ensinamos agora há pouco, seja no pulso ou aqui no pescoço, você vai utilizar aquele método lá para calcular qual é a sua frequência cardíaca em repouso e você vai guardar esse número. Importante que essa verificação da frequência cardíaca mínima deve ser realmente feita em repouso, para não atrapalhar os cálculos. Então, se eventualmente você está se movimentando, acabou de fazer um exercício, está nervoso eventualmente com alguma coisa, é bom você não medir agora. Meça de preferência no momento que você esteja tranquilo e um momento de preferência que você já esteja há uns 5 minutos, pelo menos, em repouso. Não esteja andando, não esteja levantando peso, nem nada do tipo, certo? Aí você mede lá a sua frequência cardíaca. Vamos supor, por exemplo, que dê 60 batimentos por minuto. Ótimo, legal. Pega esses 60 batimentos e vamos guardar essa informação. É a nossa frequência cardíaca mínima. Vamos separá-la um pouco aqui e vamos para os próximos cálculos. O próximo cálculo é o nosso modelo teórico que nós vamos utilizar aqui para calcular a frequência cardíaca máxima. No caso aqui, vou passar para vocês aqui a fórmula do Tanaka que a gente vai utilizar, que se baseia na nossa idade para predizer qual é a nossa frequência cardíaca máxima teórica. Existe um outro modelo do Carbonin que é mais simples de fazer a conta. É aquele que você já deve até conhecer, que é 220 batimentos menos a idade vai dar o número de batimentos cardíacos. Eu particularmente prefiro a fórmula do Tanaka porque ela tende a ser um pouco mais precisa do que a fórmula do Carbonin, embora a matemática seja um pouquinho mais complicada. Então, na fórmula do Tanaka, para nós descobrirmos a frequência cardíaca máxima, nós vamos pegar 208 batimentos cardíacos menos, entre parênteses, a nossa idade vezes 0,7. Ou, se preferir, menos 70% da nossa idade. A conta fica um pouquinho mais complicada, mas isso aí com qualquer calculadora você tira de letra e resolve rapidão. Então, dando um exemplo prático aí, vamos supor uma pessoa que tenha 20 anos de idade. Nesse caso, a conta seria 208 batimentos cardíacos menos 0,7 vezes 20, ou 70% de 20, que no caso dá 14. Ou seja, seria 208 batimentos menos 14, que daria 194 batimentos cardíacos como frequência cardíaca máxima teórica. Ou seja, nenhuma forma de atividade física que essa pessoa vai executar deveria, em teoria, passar disso por se tornar uma prática, então, a partir daí, perigosa. Então, muito bem, nós já sabemos calcular a frequência cardíaca máxima, temos a frequência cardíaca mínima, vamos agora calcular a zona alvo do treino aeróbio dessa pessoa. Para calcular a zona alvo, nós vamos utilizar a diferença entre o batimento cardíaco máximo e o batimento cardíaco mínimo. Nós podemos chamar isso de delta, certo? Porque é a margem de variação que o nosso coração vai ter de batimentos ao longo do exercício. Vai passar aí, nesse caso do exemplo, de 60 até no máximo 194. Então, por exemplo, para nós calcularmos a zona alvo de treinamento de uma pessoa que está querendo se reabilitar fisicamente. Vamos supor que seja uma pessoa muito sedentária que começou a fazer exercícios agora. Ela não vai começar já dando um cacete na esteira, certo? Ela precisa se readaptar primeiro, acostumar o sistema vascular dela com a atividade física, etc. Para esse tipo de pessoa, nós vamos utilizar uma margem
de 50% a 60%, por exemplo, da frequência cardíaca máxima. É considerada essa uma margem de segurança, uma margem ideal. Então, como nós vamos fazer a conta? Nós vamos pegar a frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca mínima, ou seja, nesse nosso exemplo, 194 menos 60 vai dar uma variação, um delta de 134. Então nós vamos calcular agora a margem de variação para essa pessoa que busca, por exemplo, o recondicionamento físico mínimo. Então eu vou usar uma calculadora aqui para me ajudar nas contas, é claro. Então nós vamos pegar o número de batimentos máximos, que seria 194, vamos subtrair os 60 batimentos da frequência cardíaca mínima, vamos ter aí o valor de 134 como resposta. Nós vamos calcular aí 50% dessa variação, ou seja, 50% de 134 dará no caso 67. Isso quer dizer que 67 é o número de batimentos cardíacos por minuto que nós devemos adicionar à frequência cardíaca mínima. Ou seja, se nós atingimos 67 aqui, nós vamos adicionar a frequência cardíaca mínima novamente, de 60, e chegar em 127 batimentos cardíacos por minuto. Vocês entenderam a lógica da coisa? Nós vamos pegar 50% da variação e adicionar o batimento cardíaco em repouso da pessoa. Então, nesse caso, 50% dessa pessoa seriam 127 batimentos. Só que esse treino de recondicionamento vai vir de 50% a 60%. Então, nós precisamos calcular também os 60%. A mesma coisa, batimentos cardíacos máximos teóricos, 194, menos o batimento cardíaco mínimo, que dará novamente 134. A partir daí nós calculamos 60% e a partir daí vamos atingir 80,4. Já que não existe 0,4 batimentos, nós vamos arredondar para 80 batimentos, certo? 80 batimentos mais a frequência cardíaca mínima em repouso desse indivíduo, nós vamos ter 140 batimentos por minuto. Quer dizer que, para esse indivíduo de 20 anos de idade, para ele trabalhar um exercício de esteira, bicicleta, ou o que seja, nessa frequência de adaptação física para a prática de exercício, ele deveria trabalhar numa frequência cardíaca de 127 a 140 batimentos por minuto para otimizar o resultado. Essa seria a primeira zona-alvo. A segunda zona-alvo vai de 60% a 70%. Essa segunda zona-alvo é aquela que nós consideramos ótima para a perda de gordura. Ela nos faz entrar na zona lipolítica, uma zona que, teoricamente, que haverá um maior recrutamento de lipídios como fonte energética, ou seja, perda de gordura. Essa margem vai de 60% a 70%. Vamos dar um exemplo aqui de novo. Fazer a conta. Esse indivíduo, frequência cardíaca teórica máxima, menos a frequência cardíaca mínima, 134, como nós já sabemos. Vamos multiplicar por 0,6, não precisa, porque nós já fizemos na conta anterior, nós sabemos que dá 140. Então vamos multiplicar por 0,7 e descobrir qual é a margem máxima dessa zona alvo. Daria 93,8. Vamos dizer que seja 93, mais a frequência cardíaca mínima, que seriam 60 batimentos, nós vamos ter 153 batimentos cardíacos, certo? Então quer dizer que para esse indivíduo de 20 anos entrar na zona lipolítica, num treino aeróbico comum, a margem de 60% a 70% daria de 140 a 153 batimentos cardíacos por minuto. No caso do aeróbico em jejum, como nós falamos no vídeo anterior, eu recomendei para vocês 60% da frequência cardíaca máxima. Então nesse caso vocês automaticamente também já teriam um exemplo de como ficaria a conta, certo? Bastaria vocês fazerem essa conta, multiplicarem aí por 60%, chegariam nesse caso a aproximadamente aí uns 140 batimentos por minuto. E essa seria a zona do aeróbico em jejum, certo? A próxima zona-alvo seria uma zona para aumento de capacidade cardiovascular. Então essa é a zona de treinamento para você que quer ganhar resistência física por uma corrida, por exemplo, para andar de bicicleta e etc. É uma zona um pouco mais intensa que a zona anterior. É uma zona que vai variar aí de 70% a 80% da variação de batimentos cardíacos. Então, fazendo a conta de novo, batimentos cardíacos máximos, 194, menos batimentos cardíacos mínimos, dá 134, que é a variação. Então, vamos multiplicar então por 70%, ou seja, 0,7, nós já sabemos que representa 153. E no caso de 80%, nós vamos atingir aí, vamos ver, 107,2 batimentos. Mais a frequência cardíaca mínima, 167. Então, nesse exemplo, para essa pessoa atingir aumento de capacidade cardiovascular, o treino dela vai variar de 153 a 167 batimentos por minuto. Seria o ponto ótimo para a pessoa desse exemplo ganhar um pouco mais de capacidade cardiovascular. E de 80% em diante, nós não vamos calcular aqui, porque aí passariam a ser os treinos anaeróbicos. Por exemplo, o treino de musculação,
quando você faz um agachamento, levantamento terra, se você tivesse a oportunidade de medir os batimentos cardíacos, você vai ver que eles vão pular lá para casa do... Quando você entra na zona anaeróbia do seu corpo, é quando você deixa de ter ganhos de capacidade cardiovascular. Então, se você, por exemplo, for fazer uma esteira com o objetivo de melhorar o seu rendimento físico e você passar de 80% desses batimentos, começa a ser contraprodutivo. Na verdade, você vai ter um desgaste muito grande, é verdade, vai aumentar a utilização de oxigênio pós-exercício físico, o que gera um gasto calórico. Então, esse treino de alta intensidade serviria para gerar um gasto calórico, porém não para melhorar o seu rendimento, certo? De 80% para cima até 100%, que na verdade 100% nem seria o ideal, né? Seria bom manter um pouco abaixo disso. Então, nessa margem você entra na condição de respiração celular anaeróbica. Então, a partir disso, né, a partir daqui, vocês podem agora então utilizar essa informação para otimizar o resultado aí do seu treino aeróbico, medindo essas zonas altas, conforme o seu objetivo. E enfim, daí por diante, como já foi citado aqui anteriormente. Então, se você gostou do vídeo, avalie aqui embaixo, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe o vídeo, etc. Tem a minha página no Facebook, cujo link está na descrição também. Agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui, um beijo na alma de vocês e até a próxima.